e pastor Pedro Júnior. Vamos dar um aplauso ao Senhor para a vida dele. Vamos receber com o coração aberto. Boa noite, queridos, na paz do Senhor. Antes de começar a entrar na palavra, a gente não podia deixar de passar. Hoje é um dia muito especial na vida da Rebeca. Rebeca está fazendo hoje 15 anos. E a mãe pediu para que nós orássemos por ela. Vem cá, Rebeca. Vem cá, Rebeca. É difícil saber quem é quem ali. Não são. Eu pedi para o pastor Jesus ficar aqui para ele poder orar por ela. Está aqui o avô dela, é o pastor Célio, a irmã Marie. Está ali a mãe, a Célia, o pai, o Reginaldo e a irmã Rafaela. E o pastor Jason, pedi para ele ficar aqui para que ele pudesse estar orando, e gostaria que você ficasse de pé. Fiquem de pé, estendam as mãos para cá, por favor. Num mundo tão mau como o que nós estamos vivendo, uma adolescente se manter na casa do Senhor é uma vitória. É muito difícil, não é? É muito difícil. E a gente louva a Deus por essa menina linda que completa 15 anos na casa de Deus. E eu não vou me atrever a dizer o que Deus já programou para ela, mas é melhor do que eu imagino. A Bíblia diz: Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então, que essa mão sua estendida para cá seja para abençoar a vida dela, não é? Nós queremos concordar juntos. Pai, que alegria poder participar desse momento na vida da tua filha, ver a família aqui, Senhor. Deus, nós não sabemos o que há no coraçãozinho dela, os anseios, as esperanças, as expectativas, as frustrações, mas o Senhor conhece tudo. E essa noite nós queremos usar a autoridade que a tua palavra nos confere como igreja e abençoar a vida, Senhor, da Rebeca, e declarar, Pai, em nome de Jesus, que esse ano que ela está começando será superior a todos os anteriores, de portas abertas, de novidades, de amizades que ajudem a crescer, Senhor, administração da tua vontade na vida dela, Senhor. Que quem olhe para ela glorifique o teu nome por ver alguém abençoado pelo Senhor. Nós a abençoamos e declaramos teu favor sobre ela em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Você pode abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. Eu vou pedir muita graça ao Senhor para a gente falar tudo aquilo que a gente pretende falar hoje. Eu cheguei a pensar nisso, mas vamos indo, e eu creio que o Senhor vai dar graça. A gente quer eu precisava do controlezinho. Cadê a Rebeca? Rebeca, cadê o controlezinho? Para a gente passar ali o telão. Como o pastor Jazz falou, o telão ele está de birra aqui com a gente, está fazendo umas birras, mas pode projetar já o slide, por gentileza. Eles projetaram justamente o último. Não, é o primeiro. Volta. Jesus. Isso é o máximo que eu acho que é o máximo. Tá, melhorou. É porque lá na tela da televisão aparece pequenininho. E a gente vai falar sobre a igreja de Éfeso nessas cartas paulinas, tá? Claro, é evidente que a gente fosse falar tudo, a gente ia ficar muitos dias falando sobre Éfeso, sobre essa carta aos Efésios. Mas eu destaquei, como fiz da outra vez com Gálatas, algumas coisas que certamente você veria outras coisas, mas eu destaquei algumas de cada capítulo. Então, o que a gente precisa saber da igreja de Éfeso? É o mais poético do Novo Testamento, porque no Antigo Testamento, muitos livros são poéticos. Tem os chamados livros poéticos sapiensais, poesia pura. No Novo Testamento não tem muito isso, mas esse é o mais poético do Novo Testamento, além de ser um belo sermão doutrinário, tá? Provavelmente escrito ali no ano de 60, 61, provavelmente com Paulo preso em Roma, já estava cerca dos 2 anos preso lá em Roma, e essa cidade é uma cidade extremamente evoluída, era a capital do Império Romano
naquela região ali que é a Turquia, e eu coloquei ali para a gente ver, não, ficou ruim por causa de tudo. Éfeso é aqui, tá? A gente falou sobre a Galácia, que estava lá em cima, né? A gente falou na aula passada, e Éfeso está aqui. Por que isso aqui é importante? Para que a gente entenda alguns acontecimentos que vai bater lá no livro de Apocalipse, e a gente vai ver isso lá na frente. Não é esse. Acho que está certo, eu estou indo para frente, não estou indo para trás. Jesus. Está passando, só que ele está passando. Ah, sim, muito bem. Esse bonequinho está um tamanho bom aqui, é porque eu estou olhando para lá. Por que eu coloquei esse boneco aqui? Porque quando você vê esse rapaz aí, bonitão, de barba e tal, ele está, ó, bem cheio, bem autoconfiante, até a gente começar a ler a carta aos Efésios. Então ele está confiante, ele está cheio de si, né? É um cara crente, e a gente vai começar então a falar sobre o livro da carta de Paulo aos Efésios. Capítulo 1, para a gente ganhar tempo aqui, porque ele trava um pouquinho. Capítulo 1, o Paulo faz as primeiras saudações dele, dizendo: graças a vós outros, pais, da parte de Deus, do nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar por um instante, queridos. Senhor, te louvamos pela tua graça e bondade sobre nós. Ajuda-nos a compreender, ajuda-nos a meditarmos na tua palavra, e que teu Espírito é liberdade pela tua graça, pela tua unção sobre nós. Oramos e pedimos a tua bênção nesse sentido, em nome de Jesus, amém. Já no versículo 2, a gente vai ver que Paulo sempre tem uma saudação, ele fala: graça a vós outros e paz da parte de Deus. Paulo vai repetir isso muitas vezes, tanto no início como no fim. Parece que o tempo vai passando, algumas coisas vão sendo esquecidas. A gente esteve numa igreja que falava a paz do Senhor, assustava. Não, aqui a gente não dá a paz do Senhor não. Falei, mudou tanto assim, chegava a assustar. A gente não dá a paz do Senhor não, mas eu vou continuar dando a paz do Senhor, porque eu vou pela Bíblia, não vou por... é a paz do Senhor, é a paz do Senhor. Essa é a saudação do crente. Opa, cortaram? Agora é só paz. Não, graça não fala. Para que graça? Então é paz. E a paz da parte de Deus. Isso foi só um parênteses, tá? Então, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem dado abençoar, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual. É um texto, é algo que a gente ora e a gente fala muitas vezes, que o Senhor te abençoe com toda a sorte de bênção espiritual. A sorte de bênção espiritual, ela vem da parte do Senhor, não é uma sorte lançada, porque a Bíblia vai falar que o Senhor Jesus é a nossa sorte, ok? Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Então Paulo já está falando que a gente tem que ser santo e a gente tem que ser irrepreensível. Não é crente que fica toda hora, irmão, não faz, irmão, é ser santo e irrepreensível perante ele em amor, porque ele nos predestinou para ele. Aí a gente começa a entrar num assunto meio polêmico, que a gente vai falar principalmente aí no capítulo 1, vamos falar um pouquinho mais para frente, no qual temos a redenção pelo seu sangue. Então nós fomos redimidos pelo sangue de Jesus. Vamos lembrar sempre que Paulo está escrevendo uma igreja que tem um envolvimento, cuja cultura religiosa deles era a adoração a Diana ou Diana, que era endeusada, tinha um monumento gigantesco, um templo gigantesco que virou ponto turístico. E ele entra nessa cultura, ele prega ali. Paulo é um dos principiantes de pregar o evangelho ali naquela região da Ásia Menor. Então ele derramou abundantemente sobre nós sabedoria e prudência, toda sabedoria e prudência. Então
Ele já derramou prudência e sabedoria. A gente não usa porque a gente não quer. A gente não é prudente porque a gente não quer. A gente não é sábio porque a gente não quer. Porque a palavra diz que ele já derramou. Depende de nós. A gente vai usar ou não. A gente usa coisas que não deveria, ou que não deve. E ele falou que ele já derramou abundantemente sabedoria e prudência, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Quando nós temos um comportamento de fidelidade com o Senhor, usando aquilo que o Senhor colocou sobre nós, é para louvor dele, não é para a glória nossa, é para louvor dele. É isso que Paulo está falando. E ele vai continuar dizendo, que você, depois que você ouviu a palavra, nós fomos selados com o Santo Espírito da promessa. Então observe que Paulo está falando de promessas, de coisas muito boas, muito boas. Ele continua dizendo no versículo 16, não cesso de dar graça a vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Então Paulo é intercessor. Que bom que a gente, como igreja, a gente sabe que tem pastores que oram por nós, e os pastores oram por vocês, e o pastor responsável, o anjo dessa igreja, ora por vocês, carrega um peso de responsabilidade pela unção que Deus colocou sobre a vida dele. Isso é bom, não foi retórica, mas isso é bom, isso é bom. Ele continua no versículo 18, iluminados os vossos olhos do vosso coração, para saber de qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória, da sua herança nos santos. Ele está dizendo que é uma riqueza de glória quando nós estamos na presença do Senhor. Há uma riqueza de glória. Tempo que nós estamos vivendo, talvez alguém ou alguns estejam confundindo o que é riqueza de glória. Riqueza de glória vai além daquilo que a gente tem compreensão humana ou de coisas materiais. Riqueza de glória é algo que só quem anda na presença do Senhor vai entender o que é riqueza de glória. A gente vai falar um pouquinho à frente. E ele fala que isso é a herança dos santos. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o que ele faz? O Senhor pega isso que é inerente a ele, do poder, da glória, da autoridade, e dá para a igreja. Se o Senhor tem todo o poder e autoridade, e olha o que ele faz, ele coloca tudo debaixo dos seus pés. Ele fala, igreja, está tudo aos pés de vocês. Agora, cuidado com a gente se empolga muitas vezes e fala assim, debaixo dos meus pés, cuidado com essas coisas. Porque tem uns que se empolgam com esse negócio debaixo dos meus pés, Satanás debaixo dos meus pés. Vamos com calma. Está debaixo dos seus pés na autoridade que o Senhor te concede. E não é você achar que, comigo não tente ir além da sua limitação, esteja sempre à mercê da autoridade que o Senhor lhe concede. Eu estou passando um pouquinho rápido, porque eu vou me prender mais no capítulo 4, no 5 e no 6. No final do capítulo 1, ainda que a gente tenha arrancado a cabeça e os braços ali do nosso artista, quando você ouve o que nós acabamos de ler, qual é a nossa reação? Uau! Quem que não se alegra com um negócio desse? Tudo debaixo dos nossos pés, nós temos riqueza de glória. Paulo está dizendo o seguinte, rapaz, tu é muito abençoado. E no final do culto, se acabasse a glória, a gente falava, rapaz, que autoridade que o Senhor me deu. Tudo está debaixo dos pés dele, e falou que agora estão debaixo dos meus pés também. A gente sai, feliz da vida, mas vamos em frente. Capítulo 2. Ele vos deu a vida, estando vós mortos dos vossos delitos e pecados. Vamos lembrar que Paulo está mandando uma carta para um lugar que ele evangelizou, que estava influenciado por uma cultura helênica, lá da Grécia,
voltado para o espiritismo e todo aquele esoterismo lá, e ele entra com o evangelho. Vocês estavam mortos os vossos pecados e delitos, que vocês andavam outrora. E o príncipe da potestade do ar, ele atua nos filhos da desobediência. Saiu debaixo da cobertura do Senhor, e quando ele fala os espíritos, tá, os príncipes da potestade, ele está falando de demônios. Esses demônios atuam para quem anda em desobediência. Saiu da cobertura do Senhor, você está dando brecha, não legalidade. A gente usa essa, deu legalidade. Então deixa eu explicar uma coisa para você. O diabo não tem legalidade para fazer nada contra você. Olha, você deu legalidade, já ouvi isso. Isso é um erro. O que muitos crentes fazem é dar brecha. Deu brecha, aí ele entra. Ele entra bem. Porque o diabo não tem legalidade nenhuma. O Senhor não deu legalidade para ele fazer e destruir qualquer pessoa. Ele destrói pela essência dele e pela brecha que se dá. Se você sair debaixo da cobertura do Senhor, você está dando a oportunidade de ele fazer. Ele falou assim, Senhor, lamento. Você saiu debaixo da minha proteção. Agora, ele não tem legalidade para fazer isso, mas ele faz. Versículo 3. Paulo vai falar que nós éramos por natureza filhos da ira. Nós éramos filhos da ira. Mas a misericórdia do Senhor nos alcançou. A misericórdia do Senhor chegou até nós pelo grande amor dele. A gente sendo nada, a gente sendo pessoas terríveis, e a maioria de nós, com certeza aqui, éramos terríveis. Estávamos afastados do Senhor, fazíamos coisas extremamente desagradáveis ao Senhor, mas a bondade, a riqueza, a misericórdia dele, ele foi e nos resgatou. Aí ele vai dizer que isso tudo, que esta misericórdia, ela vai gerar salvação, e essa salvação é pela graça. O que é a graça? A gente sabe, é o favor imerecido, é pela bondade do Senhor, não é por mérito nosso. Nasci no lar evangélico, nasci no berço, não te dá direito nenhum, se não for pela graça. Não te dá direito, porque a gente nasce com uma natureza pecaminosa. E ele continua dizendo, e ele nos ressuscitou e nos faz assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Só promessa, e promessa boa, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Como é que a gente vai ver coisas em séculos vindouros? Porque nós vamos estar com eles, queridos, e nós vamos aproveitar uma eternidade com Deus. É isso que ele está falando. Vai haver uma eternidade com Deus e muita coisa que Deus tem para mostrar para nós. É só coisa boa. Porque pela graça que nós somos salvos. Mediante eu vou ser salvo pela graça? Vai, se tiver fé. Então não vamos deslinkar uma coisa da outra. Você tem fé e você não é salvo só porque você tem fé. É pela graça do Senhor por causa da sua fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Não é algo que vem de nós, mas é que vem de Deus. Deus chamou, eu quero, você aceita, você não aceita, nós aceitamos e estamos aqui. Não de obras, para que ninguém se glorie. Isso vai cortando um monte de conceitos de algumas religiões, tá? Que a bondade, a fraternidade, a caridade leva para o céu. Não leva. A gente faz caridade porque o Senhor fala, olha pelas órfãs, olha pelas viúvas, olha pelos mais pobres, mas isso não te leva para o céu. Você pode fazer a obra que for, você pode entregar o teu corpo para a morte, mas se não for por fé, a graça não te alcança. Ainda no capítulo 2,
Os gentios e os judeus são unidos pela cruz de Cristo. Aí a gente vai entender por que Paulo está falando para aquele povo que não é povo judeu, é um povo gentio. Então o que é um povo gentio? Todo aquele que não é judeu é gentio. Não importa a religião, não importa o país, não importa. Não é judeu, é gentio. Então, o Senhor vai dizer que Jesus é nossa paz, porque havia uma parede de separação. O gentio não podia chegar dentro das festas dos judeus, não podia. Ou ele se tornava um prosélito, coisa com a qual os judeus nunca procuraram fazer. O que é fazer? O prosélito ou fazer proselitismo é pregar para os gentios se converter ao judaísmo. O judeu não tem essa preocupação, não tem. Mas se você quiser ir, vá. Vá ser judeu, quero ser judeu. Saiba que você vai ter limitações nos direitos que você teria como um judeu tem. Você é um primo, não é um irmão, é um primo. Então, o Paulo está dizendo? Olha só, o Senhor veio e pegou os dois em si mesmo e criou um novo homem, fazendo a paz. Ele juntou o gentio com o judeu, e desse ele fez alguém especial, um povo separado, que é a igreja. Então, o Senhor pega o judeu, ele pega o gentio e fala assim: rapaz, vamos fazer um negócio legal aqui, vou juntar os dois, e o Senhor forma a igreja. Mas o que a gente não pode deixar de entender, porque alguém fala assim: mas a gente não tem a ver com o judeu, nós somos a partir de Jesus. Não é bem assim. Quando Jesus, no Evangelho de João, ele tem um encontro com a samaritana, e ela começa a falar: não, porque os adoradores vêm e vão. Aí Jesus fala para ele: olha, sabe de uma coisa, dona samaritana, aprenda isso, a salvação vem dos judeus. Ué, como é que vem dos judeus? Porque Jesus era judeu, e ele fala que a salvação dele vem do judeu, porque ele era judeu. E o Senhor pegou, e a gente não pode, já falei sobre isso, a gente não pode deixar com que toda uma história do Antigo Testamento fique para trás, como alguns pregam por aí, ensinam nas suas igrejas. No Antigo Testamento não serve, é Novo Testamento. Isso é uma ignorância teológica. Sem a base do Antigo Testamento, o Novo se perde, e vice-versa. Ele junta os dois. Agora diz o seguinte: você não são mais estrangeiro nem peregrino, agora você faz parte da família de Deus, porque a promessa, toda promessa, esperança e herança era para o judeu. Quando Jesus chega, ele quebra isso, ele abre para nós que estamos aqui nesta noite. Ele diz que nós não somos mais, somos da família de Deus, somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, o Jesus Cristo, a pedra angular, é a pedra central, é a pedra que dá sustentação à obra. Esse é Jesus que está sobre a igreja, a qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Então, nós estamos sendo edificados através dos apóstolos e dos profetas de hoje, que são aqueles que pregam, aqueles que ensinam, para que todos nós sejamos edificados para a edificação de Deus no Espírito. Já acabamos o capítulo 2. Uau! Ainda está bom. Que alegria! O crente chega no final do capítulo 2, mais feliz. Rapaz, que coisa boa! Só ouvir coisa boa. Tem aquele crente que vem para ouvir coisa boa, quando ouve alguma coisa mais, aí reclama. Ele está feliz. Mas vamos ao capítulo 3. Aí Paulo vai dizer: olha, eu sou prisioneiro em Cristo, por essa causa. Então, eu estou fazendo isso, se é que você tem ouvido, a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Ou seja, Paulo está dizendo para ele: olha, vocês precisam
conhecer a respeito da dispensação da graça que está em Jesus. E eu fui chamado para isso. E vocês sabem disso, porque ele foi fundador da igreja. No versículo 5, a outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. A gente fala apóstolos e profetas, a gente precisa ter um cuidado com isso, porque hoje a gente acha que tem ministério de profeta, não, quer dizer, tem o ministério de profeta, mas não existe mais profeta. Profeta foi no Antigo Testamento que Deus usou para revelar coisas tremendas, bons profetas e muitos ruins. Tempo que nós estamos vivendo, tem apóstolo? Também não, mas o pessoal inventa, quer ser apóstolo, é do apóstolo. O que nós temos de profeta hoje? Nós temos aquele que tem dom de profecia, é diferente, agora, ministério de profeta, a gente vai falar mais na frente, tem, ministério de profeta é quem prega como profeta, tá? Eu passei? Não, está ali. A saber, os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, co-participantes da promessa, mais uma vez falando sobre os gentios. No versículo 8 ele falou, olha, me foi dada a graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Ainda continua com muitas promessas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. O que ele está dizendo? A gente precisa entender que, por que tem tanta igreja? Por que tem tanta igreja? Olha só, se Paulo está falando isso naquela época, e nós estamos falando aí cerca de 30 anos, mais ou menos, após a morte e ressurreição de Jesus, ele já está falando a multiforme sabedoria de Deus, em que o povo vai se alimentando. A multiforme sabedoria de Deus faça com que tenhamos vários tipos de igreja, cada um se adaptando, cada um do jeito, mas todos com o mesmo propósito, que é ir para a eternidade. Um tem parede preta, o outro tem parede branca, o outro tem coral que canta, o outro não tem, mas é tudo para a glória de Deus. Não gosto daquela igreja. Meu irmão, primeiro que você tem que ir na direção de Deus, número 1, não é porque você gostou, deixou de gostar, e segundo, vai ter sempre lugar para que o povo de Deus não venha dizer, mas é assim, assado. Tem igreja para todo gosto hoje, irmãos. Agora, procure uma igreja que pregue a palavra, em que te ajude a ir para o céu. Capítulo 3, por esta causa me ponho de joelho diante do Pai. Então ele está orando pela causa dos Efésios, e versículo 16, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior. Então Paulo, mais uma vez, ele está intercedendo pela igreja. Olha o papel dos pastores intercedendo pela igreja. Versículo 18, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade de conhecer o amor de Cristo. O que Paulo está dizendo é o seguinte: não conheça o Senhor superficialmente, conheça o Senhor em toda a integralidade. Aqui está bom, é por isso que a gente tem um seminário aqui, é por isso que nós temos cursos, para que a gente se aprofunde melhor no Senhor, e a gente vai descobrir o quanto a gente pode ter experiências profundas com Deus. Tem gente que acha que vai ter experiência profunda com Deus, que ele vai sofrer. Às vezes sofre, porque Deus quer dar experiência, e às vezes não entende porque está passando por aquele momento. Aí, nesse momento, o Senhor vai mostrar o nível de maturidade espiritual que nós estamos. Acha, ou pensemos nós, que ser crente é fácil? Nunca foi. A igreja do Senhor, ela foi forjada no fogo, e a gente acha que não precisa passar aquilo que aquele povo passou. A gente passa de forma diferente, mas para isso, queridos, aquele povo da igreja apostólica, eles aprenderam qual era a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, porque eles pagavam um preço de fidelidade com a sua própria vida, e conhecer o amor de Cristo que excede a todo entendimento.
É sério, está tudo bem. O amor que o Senhor tem por nós, a gente fala, por que foi amar um cara como eu? Uma pessoa como eu? Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Irmão, não se acomode. Não se acomode no relacionamento com Deus. Não se acomode. Queira sempre mais de Deus. O relacionamento com Deus, ele é insondável, você não esgota, é inesgotável, inesgotável. Ele vai dizer ainda, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, que o pastor Jesus falou aqui antes. Deus tem um plano muito maior do que aquilo que a gente pensa, muito maior. A gente faz planos, ele fala assim, não é isso. A gente busca um caminho e fala assim, não é por aí, eu tenho algo muito maior para você. Deus faz isso, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Não é ficar esperando, já que Deus tem um negócio, vou ficar esperando. Não faz isso não, meu irmão. Busque a sua bênção, busque a presença do Senhor, que Ele vai fazer mais do que você pensa. A Ele seja a glória, e a glória sempre é do Senhor. Uau, o irmãozinho já está feliz, agradecido, olha, um irmãozinho de, obrigado Senhor, que bondade do Senhor. Então o irmão está feliz, porque ele está ouvindo coisas boas, ele fala assim, puxa vida, o Senhor está falando comigo. Vamos para o capítulo 4, aí começa a ficar um pouco mais apertado. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foi chamado. Crente anda com dignidade, irmãos. Paulo está falando para eles, ande com dignidade. Dignidade não é na igreja, só na igreja. Dignidade é dentro de casa, como marido, como esposa, como filha. A gente vai falar um pouquinho lá na frente. A dignidade é no trabalho, do jeito que as pessoas te veem. A dignidade está onde você estiver. Ela tem que estar onde você estiver. Com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Ele está falando de relacionamento de igreja. Ele está falando de relacionamento de igreja. Se você não consegue ter relacionamento da igreja como irmão, você não vai ter com mais ninguém. Se na igreja a gente tem tudo cara de santo, a gente tem cara de santo na igreja? Não, irmão, a gente é santo na igreja. Se a gente tiver cara de santo, a gente está tendo uma cara que não é nossa. A gente tem que ser o que a gente é, aqui, em casa, no trabalho, em todos os lugares. Suportando-vos, a gente tem que suportar, irmãos. Essas coisas, elas passam. Essas coisas passam. Ah, mas estou chateado. Mas ela passa. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Nós temos o Espírito da reconciliação. Não tenha ninguém na tua vida, olha, eu falei ninguém, que você tenha tido um problema que você não acertou. Meu irmão, não faça isso. Se você não acertar, por mais que você se ache cheio da razão, você não vai para o céu. Eu estou falando isso muito seriamente. Ah, pastor, mas a não ser que não tenha para falar, porque a gente esquece, é fácil a gente esquecer o que fez com as pessoas lá atrás. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamado, uma só esperança, a vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. O que ele está querendo dizer com isso? Não pense que um é mais crente que o outro, não pense que a sua igreja é melhor do que a outra. A minha igreja, irmãos, tem gente que briga por causa da igreja. A minha igreja, irmão, não brigue por causa da igreja dos outros. Cada um tem a sua igreja. O Senhor, a multiforme sabedoria de Deus, fez isso. Agora, quando a igreja começar a falar heresia, falar um monte de coisa, aí a gente também não passa a mão na cabeça, não. Mas cada um cuide da sua igreja. Capítulo 4 ainda. Por isso, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão também havia descido até as regiões inferiores da terra?
Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima dos céus para encher todas as coisas. O que Paulo está dizendo? Quando Jesus morreu, ele foi aonde? Ele foi no profundo da terra, que a gente não sabe que lugar é esse, mas ele foi no lugar chamado Hades. Hades é lugar de prisão, lugar de mortos, só que mortos que não estão, morreram para essa vida, mas a alma está viva e são bem reconhecidos como são. Ele vai lá embaixo no Hades, e lá o que ele encontra? Ele encontra dois povos distintos, um salvo, vou botar aqui para a direita, quem está lá? Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, aquele povo todo que morreu salvo no Senhor. Estevão está lá, e do outro lado, os que morreram sem salvação. Há um abismo, esse aqui está bem, a ponto de ir de lá pedir água para molhar. Reconhece Abraão. Como que a gente vai reconhecer Abraão? Não sei, não faça pergunta difícil, mas nós seremos reconhecidos, porque nós não somos só reconhecidos por esta capa, nós somos reconhecidos por aquilo que nós somos. Tem gente que muda de corpo, hoje em dia o pessoal faz, como é que chama? Harmonização. Tem uns que a maioria acaba de bagunçar o negócio todo, o coreto, tu não sabe mais quem é o camarada. Pode mudar de sexo? Não, pode mudar o seu, não, é mudar de sexo, mas no sentido de trocar os seus órgãos, troca tudo, bota o que não tem, tira o que tem, pode fazer isso tudo, mas continua sendo a mesma pessoa. Para Deus, é aquela pessoa que ela é, e não aquilo que ela apresenta. Quando Jesus vai lá embaixo, ele pega, olha que a palavra diz, ele leva cativo o cativeiro, porque aquilo é um cativeiro. Quem está morto no Senhor hoje, não está num cativeiro no sentido de prisão, mas o seguinte, há um tempo para que haja um encontro. O Senhor pega o cativeiro e leva para debaixo do céu. Leva para o céu? Não. Tem gente que fala assim, minha mãezinha foi para o céu, meu paizinho foi para o céu. Não foi não. No céu só entraremos no dia do arrebatamento, porque os mortos que estavam lá, que agora estão em um lugar muito melhor, porque ele está vendo o sofrimento do outro lado, e o Senhor levou, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós teremos um corpo transformado. Se nós vamos ter o corpo transformado, eles também. Vai ser isso aqui? Não vai ser. A Bíblia diz que seremos como os anjos, mas sem perder a nossa identidade. Tem gente que fala assim, pastor, eu vou esquecer tudo. Meu irmão, tudo vale a pena. Se você esquecer aquilo que você foi, e a promessa que Deus deu para você, e chegar lá no céu você não lembrar de nada, para que se esforçar? A gente vai ser o que a gente é aqui, irmãos, só com o corpo transformado, vivendo a glória, a eternidade com Deus, e explorar as riquezas que a gente não tem nem ideia de tão maravilhoso que é. Aquele que desceu também, o mesmo subiu. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, outros para pastores e mestres. Para que serve esse povo todo aqui? Para aperfeiçoamento dos santos. Então tem um que é evangelista, a igreja tem um que é evangelista. Aqui, graças a Deus, nós temos um pastor evangelista. O que é um pastor evangelista? Evangelista é aquele que quer pregar salvação. Ele prega a salvação, ele quer salvação, faz apelo, vão para a rua. Isso é evangelista, é o espírito de evangelista. Apóstolo é o administrador, é o supervisor, que não se deveria ser para o nosso tempo. Profeta é o que prega e aponta para o pecado. Evangelistas,
Pastores, que apacenta, aquele pastorzinho que, assim, pastor sério, desse jeitão, meu irmãozinho, aquele pastor, tem o dom de pastor, e o mestre que é o ensino. Isso tudo para aperfeiçoamento dos santos e edificação do corpo de Cristo. Então, tudo tem o seu porquê. Capítulo 4, para que não sejamos como meninos. Por que serve tudo isso? Por que a gente ensina? Por que a gente prega? Por que tem seminário? Para que a gente não seja mais menino, agitado de um lado para o outro, com todo tipo de vento de doutrina. Paulo escreveu isso, queridos, mais ou menos no ano 60 depois de Cristo. Parece que ele está escrevendo, mandou... Chegou hoje de manhã aí no Sedex, chegou para o Zap, agora é Zap, chegou no Zap, Paulo mandou no Zap hoje para a gente isso. Vento de doutrina, artimanha dos homens, pela astúcia, que induz ao erro. Quantos lugares que a gente conhece, pessoas no caminho do erro, por causa das suas conveniências, mas seguindo a verdade em amor. Quando a gente fala seguir a verdade em amor, não é porque você crê que você esteja na verdade, no caminho certo, que você vai chegar e vai derrubar o outro. Irmão, seja bênção na vida das pessoas. Ela está num caminho ruim, caminho mau, caminho difícil, caminho de perdição. Ame o espírita, o católico, o budista, o esotérico, e ama até crentes de outras igrejas que estão indo para o caminho, outros aí. Ame, tá? Porque todo corpo bem ajustado e consolidado, e auxílio de toda a junta, ele trabalha para a edificação de si mesmo em amor. O versículo 4 é grande. Digo-vos no Senhor, que não mais andeis também como andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. Ele está falando o seguinte: você era um gentio de longe, agora você é um gentio convertido. E fazem isso por causa da dureza do coração, se tornando insensíveis para com avidez, aquela coisa sórdida, cometendo toda sorte de impureza. Não foi assim que aprendeste Cristo, tá? Ele está sendo bem objetivo nisso, se é que de fato tem desenvolvido, porque quando você endurece o coração para aquilo que o Senhor está falando, irmãos, ele está falando o seguinte: estou pregando a palavra de Deus, estou ensinando aquilo que Cristo me ensinou, é para você, se é que você realmente se converteu. Se você se converteu, você vai saber. Se não se converteu, é mais uma historinha que você está ouvindo. No sentido que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as suas concupiscências do engano. Vos renoveis no espírito do vosso entendimento, vos revistais do novo homem. Se a gente não mata o velho homem, irmãos, se não matar o velho homem, se deixar uma pontinha dele, pode ter certeza, em algum momento ele vai aparecer. Ele vai aparecer, porque quando a gente entrega a vida para o Senhor, a gente se faz nova criatura, como Paulo falou. Olha, você não faz mais parte desse mundo, você agora é nova criatura. Final do capítulo 4, irai-vos, deixa a mentira, você se ira e não peca, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Eu acho melhor acabar o capítulo 4, porque o 5 e o 6 são longos, e eu queria me deter mais nele. A gente termina ele na próxima quarta-feira. Quem vai estar aqui na próxima quarta-feira para continuidade? Nem a metade levantou a mão. Quem vai estar aqui na próxima quarta-feira para continuação? Ah, então tá bom. Então a gente continua na próxima quarta-feira. É carnaval quarta-feira que vem, não? Bom. Velho homem, cuidado com o carnaval, tá? Esse negócio de... Fala de carnaval, tem gente que... Oh, meu Deus. E... o meu pai era de carnaval. Meu pai foi comissão de freio da Mangueira. 10 anos. Já falei sobre isso aqui. Minha mãe também, aquela baixinha ali já botou fantasia para ir desfilar pela Mangueira.
Papai foi meu pai, estava ali. Mas quando Jesus entra, irmão, e vou dizer mais, botou roupa de carnaval, desfilou na Mangueira, lá no bloco lá de São Cristóvão, mas também antes, e nesse período, usava uma roupa branca. Olha só. Aí ele fala assim, está falando essas coisas, isso é para a glória do Senhor. O dia que o Senhor entrou no coração dela, do meu pai, foi praticamente juntos, irmãos, tudo muda, porque o velho homem ficou lá atrás. O texto que o Paulo, ele vai falar aqui no capítulo 4, ele vem dizer muita coisa a respeito de uns cuidados que a gente precisa ter, e foi interessante eu falar sobre isso, no versículo 32, e depois acaba aqui. Então é o nosso último slide isso aqui. Irai-vos, não pequeis, não deis lugar ao diabo. Pastor, eu posso me irar? Pode. Posso ficar iradão? Tem todo o direito. Tem todo o direito de ficar irado. Mas não é pecado? Então Jesus pecou. Porque Jesus, quando ele entra no templo, e estavam lá os cambistas que trocavam o câmbio mesmo, o câmbio que ele fazia, a moeda dos judeus com a moeda do romano, que a moeda do romano não podia entrar no templo, então por isso que tinha um cambista, tá? E os vendedores de rolinhas, etc, etc. Jesus ficou tão irado, na verdade, o Jesus, ele programou uma ira, porque ele esteve lá antes, eles vão para casa de um deles, e no outro dia ele volta. Jesus, quando ele vai, ele observa tudo. Ele observou, ele falou, deixa, vou acumular essa ira para amanhã. No outro dia que ele volta, ele sai quebrando tudo. Mas ele cometeu pecado? Não, ele cometeu, foi zelo pela casa do Senhor. Às vezes a gente se dá uma extrapolada, irmãos, mas é em favor da obra, é em favor da sua vida, mesmo que te chateie, que te aborreça, é em favor da tua salvação. Irai-vos, não pequeis, você ira, você fala, você reclama e segura, aquele passo a mais que você vai dar, aí você conta de 1 a quanto? 6, se contar até 6 já fez, 1, 2, respira, tem uns movimentos, você respira, Senhor, aí como eu já falei, aquilo que você ia falar, aquilo que você ia fazer, você não faz, Senhor, estou botando na sua conta, que se dependesse de mim, sabe que se dependesse de mim, isso é um controle, é um equilíbrio que a gente vai tendo no Senhor. É fácil? Não, porque se a gente deixar com que os sentimentos se acumulem, ele fala para não colocar o sol sobre a vossa ira, meu irmão, no outro dia a coisa vai tomando proporções, aí o tempo vai passando, vai crescendo, aí vai virando uma panela de pressão, aí quando estoura, irmãos, aí fica difícil segurar. Não dê lugar ao diabo. Pastor, nós somos do Senhor. Irmãos, quantas vezes a gente dá lugar ao diabo? Ele está à espreita, ele não nos toca, mas ele quer nos influenciar para alguma coisa que vai desagradar o Senhor. Aquele que furtava, não furte mais, trabalhe. Isso é conversão, irmãos. Conversão. Para que tenha que acudir o necessitado, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente que for boa para edificação, conforme a necessidade, assim transmita graça aos que ouvem. Palavra torpe não precisa ser necessariamente palavrão, porque crente não fala palavrão, né? Crente fala palavrão? Amém? Não, crente não fala palavrão. Não deveria falar, porque não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Ele não está falando necessariamente de palavras, palavrões, mas palavras que são no mínimo desagradáveis, que desagrada ao Senhor. E a gente, meu irmão, olha, sinceramente, eu fico assustado
quando conversando com alguns crentes, falam palavrão, eu falei assim, esse camarada é crente mesmo. Perdoe a minha sinceridade, mas se eu estiver conversando com um camarada que diz crente, que ele fala palavrão, eu já queimo a espiritualidade dele ali na base. Eu preciso me curar de algumas coisinhas, irmãos. Hein? No processo. Mas o cara falou palavrão, eu já queimo, porque demonstra nível de espiritualidade baixo. Crente não fala palavrão, por mais irado que esteja. Eu estava irado. Depois, irmão, já falou? Sabe aquela coisinha da flecha, da pedra lançada? Não tem volta. E a gente está numa geração hoje, que eu estou conversando, eu falei assim, não é possível. Não, isso não é novo não. Se fosse novo, Paulo não escrevia isso. Isso é velho. Mas a gente tem que estar sendo lembrado disso o tempo todo. Eu estava irado e eu falei. Vai pagar o preço por causa disso. A imagem que você está passando para o outro. Olha a imagem que você está passando para o outro. Não, se você vai falar, fale coisa para edificação. Não tem para falar de edificação? Fica quieto. Se é para falar bobagem, não abra a boca. Não abra a boca. Não entristeçais o Espírito de Deus, para o qual você foi o quê? Selado. Você foi selado. Se você foi selado pelo Espírito para o dia da redenção, não entristeça o Espírito de Deus, porque as coisas santas são santas. Se você sai fora desse processo de santificação, você vai entristecer o Espírito de Deus. Longe de vós toda amargura. Irmãos, a Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto. Não fica com cara de jaburu para as pessoas, não. Tem um coração, se alegre. Aí vem você vê, irmão. Não é porque naquele dia está chateado, está aborrecido, a gente entende isso. Mas tem irmão que o tempo todo com a cara fechada. Eu falei, meu Deus, não é possível. Se é uma pessoa que não é crente, olha para aquela assim, olhou, e rapaz, não vou nem aproximar. Nem se aproxima. Mas um sorriso, irmão, por mais que as coisas não estejam bem, não estejam boas, a gente não serve o Senhor por vistas. A gente não serve o Senhor por vistas. Longe de vós toda amargura, cólera é ira, elas estão coligadas. Gritaria, crente não fica de gritaria. Casa de crente que o pessoal lá grita tanto que assim, esse pessoal é crente? Crente não grita, só quando prega, aí dá uns gritos. Crente não grita. Isso está falando até de relacionamentos, de marido e mulher, o tom de voz que as coisas alcançam. O seu vizinho está ouvindo. E se a gente fizesse uma pesquisa com os vizinhos de cada crente, vem cá, tem um crente que mora aqui, como é que, meu irmão, pare e pensa, vamos fazer aqui está em cima da hora, para aqui, fazer se fossem fazer uma pesquisa com os teus vizinho do prédio de cima, de baixo, do lado, da porta, da esquerda, da direita, o que você acha que eles iam falar a teu respeito? Não precisa responder não, irmão, isso é uma pergunta retórica, quando era para responder, vocês não responderam. Isso é uma pergunta retórica, é para você pensar, o que eles falariam a teu respeito? Eu vou sugerir ao pastor Jaso para a gente colocar aqui para admissão para algumas coisas, pesquisa com os vizinhos do candidato, talvez não precise nem muito longe, nos vizinhos a gente já vai saber se a coisa vai continuar ou não. Os vizinhos falam, homem de Deus, mulher de Deus, filho de crente, pai de crente, será que é isso? Ou é casa de gritaria? Ele vai falar, blasfêmias, e bem assim toda malícia. Sede uns para com os outros benignos, mesmo que você não queira. Compassivos. Compassivo? Compaixão. Mas ele mereceu, irmão,
compaixão. Compaixão é você saber o seguinte: rapaz, cara, procurou esse negócio, Senhor, tem misericórdia. Quantos procuram? E quem procura? Aí a gente fala, mereceu. Compaixão. Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Não queira o perdão de Deus, porque Ele não vai te perdoar se não houver perdão no teu coração por alguém que tenha te ofendido. Como que você quer que Deus te perdoe pelas tuas faltas se você não perdoa a quem você ofendeu? Ou quem de repente ofendeu você? Perdoando-vos uns aos outros. Não precisa sair de mãozinha dada, mas tem que haver perdão. A partir daí, o nosso irmãozinho, ele só foi mudando um pouco, cortou o cabelo, cortou a barba, ele foi mudando um pouquinho. Ele está mais introspectivo, já está começando a meditar. Aquela postura de que sou crentão, não conhece a minha vida, sou crentão, estou aqui, ó, cheio de promessa. Uau. A gente começa a meditar mais profundamente naquilo que Deus quer falar conosco. Que essa noite seja o início da nossa meditação, da nossa introspecção, da nossa autoanálise. Porque Paulo não escreveu só para Éfeso, e ele, de maneira muito diferente das outras cartas dele, e essa carta só se assemelha a Colossenses, essa carta de Paulo foi aceita por cerca de 1700 anos, os últimos séculos é que começaram a questionar se foi Paulo ou não. Isso não importa, foi palavra de Deus, e sendo palavra de Deus, que foi escrita para a igreja de Éfeso, ela está sendo escrita hoje para a igreja Oásis do Caxambi, e ela não é para você nem para você, é para mim e é para todos nós. Que esse seja o nosso sentimento. Senhor, eu preciso melhorar, eu preciso ser crente de verdade e ser instrumento nas tuas mãos. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, vamos orar? Hoje, na leitura que nós aconselhamos os irmãos a fazerem no desafio de Mateus, capítulo 9, capítulo 10, fala da missão da igreja, e diz lá, o Senhor falando, vos dou autoridade para curar enfermos, expulsar demônios, e ele diz, e indo, curem enfermos, expulsem demônios, limpos e leprosos, ressuscitai os mortos. Eu disse, Senhor, a gente às vezes se esquece de que essa é uma autoridade que continua viva, que o Senhor deu para a sua igreja, como nós lemos hoje, o Senhor deu para a sua igreja. Então, vamos usar a autoridade que o Senhor nos deu, para que a gente possa orar por essas pessoas que foram citadas, e a gente tem um testemunho para contar já domingo. Sim. Senhor, a tua igreja tem conhecido a Ti como um Deus que tem operado maravilhas. Quantas pessoas aqui, Senhor, no decorrer desses 2 anos, nós temos orado e o Senhor tem feito milagres. Eu sou testemunha disso, Senhor, porque eu fui alcançado por este milagre, Senhor. E creio no Teu poder, creio em tudo que Tu podes fazer. Estamos clamando a quem pode resolver. Se o Senhor quiser, o Senhor pode entrar nesses quartos das enfermarias, nos hospitais, nas casas. Todos esses enfermos podem ser curados, porque Tu tens poder para isso, Senhor. Tu és grande, e o Teu sangue há poder, Senhor. E nós queremos apresentar a vida de cada um, Senhor. Alguns eu não vou lembrar o nome, mas Tu sabes, a Tua igreja, Senhor, está citando o nome de cada um deles. Senhor, lembra aqui do Renan, Deus, que Tu possas ir no quarto daquele hospital, Senhor, nesse momento, Pai, e tocar na vida do Renan, Senhor. É a Tua igreja que está orando, é a Tua noiva que está clamando. Nós estamos pedindo, Senhor, que Tu venhas intervir e mudar a situação, Senhor, entrar com livramento, com cura, para que o Teu nome possa ser glorificado mais uma vez neste lugar. A honra e a glória sempre será Tua, Senhor.
nós nos inclinamos para Ti, porque nós entendemos que os Teus ouvidos estão inclinados para este lugar, para ouvir o nosso clamor, Senhor. Quero pedir também, Senhor, que nos leve guardados e protegidos pelas Tuas mãos, que nos dê um restante de semana abençoado, dentro dos nossos afazeres, do nosso trabalho, dos nossos estudos, de tudo que fazemos, a Tua bênção esteja sobre nós, Senhor. Que possamos estar com os Teus anjos guardando a nossa casa, o nosso lar, a nossa família, Senhor. Tudo aquilo que é nosso, Senhor, possa, Senhor, ter as Tuas mãos. Nós entendemos, ó Pai, que não há como o inimigo nos tocar, porque nós somos Teus, ó Pai. Diante de tudo que nós estamos vivendo nesse Rio de Janeiro, ainda assim, Senhor, nós somos estabelecidos como Teus. E, Senhor, aquele que é Teu, diz a Tua palavra, o inimigo não toca. Então, não toca, Senhor, não deixa tocar, Senhor. Que os nossos bens, que carro, que casa, Senhor, que a nossa vida esteja protegida para a glória do Teu nome. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do maravilhoso Espírito Santo esteja e repouse sobre a vida de cada um de nós. E todos juntos digamos amém. Deus abençoe a igreja.